Havia, na fazenda Santa Eulália, um segredo que ardia por baixo da terra como brasa mal abafada. Quem passasse pela estrada que levava ao portão de ferro via apenas o casarão pintado de branco, as palmeiras alinhadas e à distância as manchas verdes das plantações de cana. Mas havia um calor que não vinha do sol. Vinha de noites fechadas, de portas que se abriam apenas quando a lua estava alta, de passos calculados entre a senzala e uma casa de pau a pique nos fundos da propriedade. Era um calor de vergonha e de poder, cultivado em silêncio durante anos. O título, que muitos diriam depois para chocar as manchetes, trazia palavras duras e erradas. Diziam índios, como se tudo por aqui pudesse ser reduzido a um rótulo sensacionalista. Não. Os homens que a terra conhecia eram homens escravizados, trazidos de longe ou nascidos aqui, filhos de memórias africanas costuradas em canções que ainda tremiam nas noites da senzala. Chamá-los pelo que realmente eram não diminui o horror. Reconhecê-los dá-lhes volta, dá-lhes nome, restitui alguma dignidade. E foi exatamente essa dignidade que a fazenda Santa Eulália tentou apagar, noite após noite. O senhor da fazenda era o barão Cristóvão de Andrade Sampaio, um homem de finanças, de relações com os poderes regionais e, como as grandes casas tinham, uma postura que alternava a cordialidade pública e rigor privado. A baronesa Constança, sua mulher, caminhava como quem carregava um vidro fino dentro do corpo, elegante, delicada, extensa em seus vestidos, mas com uma fissura que ninguém na casa grande soube preencher. Havia boatos sobre a origem de suas aflições, um casamento de conveniência, um desejo que a possuía e a envergonhava ao mesmo tempo, mas boatos naquele mundo eram como o vento, passam e não arrastam as pedras do poder. Organizava tudo, nos detalhes, o feitor Inácio, um homem que conhecia a casa como conhecia o couro de seu próprio chicote. Inácio tinha olhos que calculavam distância e lucidez para obedecer ordens sem as transformar. Às vezes a sua obediência era uma espécie de pacto com a segurança. Quem obedece sobrevive dentro da lógica da casa. Benedita era outra presença constante. Mucama, que abria portas, varria corredores, sussurrava às tochas que ninguém escutava. Benedita olhava com medo. Os olhos dela guardavam as noites como se fossem uma coisa proibida, e por isso mesmo preciosa, e por isso mesmo incapaz de libertar quem quer que fosse. Na senzala viviam Damião, Feliciano, Tobias e Marcelino, homens com nomes, famílias e cantigas que resistiam. Damião era um homem de risada fácil, que lembrava a esposa Josefa com um sorriso e guardava para os filhos pequenas histórias de bravura que ele mesmo inventava, para que as noites não os assustassem. Feliciano cantava baixo ao concerto das redes e às tardes costurava lembranças em forma de panos. Tinha uma filha, Ventura, que sabia fazer tranças como ninguém. Tobias era o mais jovem, de olhos brilhantes, e trazia na cintura um pedaço de madeira que simbolizava um sonho: ser carpinteiro, ter mãos próprias para erguer casas de verdade. Marcelino já tinha um pouco de cinza no cabelo, era o mais velho da roda, e guardava as memórias mais cruas, como quem preserva remédio para dias piores. Tinham nomes, rostos e histórias, e eram, na linguagem da propriedade, reduzidos à força, à utilidade, à moeda de troca. As rotinas da fazenda eram rituais. O soar do chocalho chamava para canavial. O trabalho estirava o dia até o limite da pele. Ao meio-dia, o cheiro da comida subia da cozinha como promessa de pausa, e à noite as lamparinas lançavam sombras longas pelo chão batido. Mas havia horários que escapavam a essa clareza. Nos fundos, uma casa de pau a pique, abandonada pelo tempo, servia como palco de encontros carcomidos pela vergonha. Era ali, sobre o véu de madeira antiga, que a baronesa buscava apagar um buraco de desejo com a frieza de quem possui poder e de quem não sabe pedir socorro. As noites começaram devagar, como o vento que mal enverga a folha. A primeira vez em que a baronesa começou a aparecer ali, caminharam com ela 2 passos até a estrada de terra.
um temor travado na garganta. Não era violência apenas no corpo, era violência administrativa. Ordens dadas, fechadas em papel, passadas por Inácio com a eficiência de quem não confunde piedade com justiça. As 4 vidas foram convocadas uma a uma, não por escolha, mas por comando, e na luz trêmula da casa de pau a pique, transformaram-se em peças da exibição. Não descrevo os detalhes dos atos porque nada do que se escreveu nas paredes daquela noite acrescentaria à humanidade. O que ficou foi o que não se disse, o grito esmagado contra o silêncio da senzala, a marcha até a mata, o retorno em estado de naufrágio. O que ficaram foram os efeitos. Os efeitos apareceram como sombra que se alonga. Josefa, mulher de Damião, começou a acordar em pânico, com o corpo tomado por suor e palavras que não lembrava ter dito. Ventura, pequena e esperta, começou a trançar menos o cabelo e a morder os lábios até que eles ficassem vermelhos. Tobias deixou de falar sobre seu sonho de carpinteiro e passou a falar de árvores caídas, como se o destino se escravizasse aos troncos partidos. Marcelino adoeceu de tal modo que uma febre antiga parecia reemergir, não tanto do corpo quanto da alma. Não era apenas o corpo que se marcava, era o espírito, o lugar onde se guardam as histórias dos pais e se repetem para os filhos. No interior da casa grande havia uma aparente normalidade que tudo escondia. O barão, quase sempre, vivia distante em seus compromissos de cidade e de negócios. Havia momentos em que a autoridade pública servia de escudo para atrocidades privadas. A baronesa, por sua vez, oscilava entre a convicção de que podia pedir aquilo como quem pede uma oferta, e o remorso que vinha depois, como chuva fina que corrói calcário. As noites se tornaram um padrão, rodízio, como quem organiza tarefas. 4 nomes que se repetiam, como se a repetição conseguisse anestesiar a consciência da casa. Quem observava por fora, Benedita, mantinha a boca fechada. Havia medo nos olhos dela, que não era só medo de pena, mas medo daquilo que a verdade poderia desencadear. Dizer implicaria pôr em risco a própria vida. Guardar implicava carregar a responsabilidade de um segredo que corrói. Na senzala, tia Madalena e outras mulheres tentavam costurar normalidade. Vigiavam as crianças, cantavam, contavam histórias de lugares distantes, rezavam. As canções africanas, baixas e fragmentadas, circulavam como remédio. Neles havia memória e também força para pronunciar o nome dos homens, para que não se tornassem apenas ausência. A rotina da casa, no entanto, não era impermeável. O novo padre, Justino, chegou no começo de uma estação seca. Jovem, de rosto limpo e palavras ensaiadas, trazia consigo a ingenuidade do que acredita poder transformar o mundo pela palavra. Veio como tantos outros, para administrar sacramentos, ouvir confissões e tentar tornar melhor aquilo que a vida já tornara amargo. Mais cedo do que ele imaginou, ele foi puxado para dentro do mundo que a casa grande desviava, por um fio de cumplicidade que nasceu na senzala. Justino não era de ferro. Havia algo em sua fala que prendia, uma ternura que se dirigia não ao poder, mas ao ferido. Na sua primeira visita à senzala, foi recebido por tia Madalena. A velha tinha mãos ásperas, olhos que pareciam ter vivido muito, e talvez por isso, uma espécie de paciência ferida. Ela levou o padre ao pé de uma fogueira, mostrou-lhe ossos de lembranças, nomes escritos em silêncio, e descreveu, sem alarde, a existência de 4 homens que a terra quase não reconhecia mais. Ao ouvir, Justino teve o seu corpo inteiro atravessado por uma sensação que misturava vergonha e obrigação. Não se tratava só de ouvir uma confissão sacramental. Tratava-se de escutar a vida real, de ver o que as orações não conseguiam curar. As conversas entre o jovem padre e a senzala cresceram em frequência e intensidade. Ele trazia pães, remédios, pequenas esmolas e, sobretudo, o que ele julgava ser consolação. Sentou com Damião e ouviu histórias de uma infância distante. Conversou com Feliciano sobre as redes e aprendeu uma canção nova. Tobias deu-lhe uma lasquinha de madeira que havia talhado por impulso, em uma tarde quieta. Marcelino, por sua vez, ofereceu ao padre o silêncio de quem muito sabe e pouco espera. Havia entre eles uma cumplicidade que ia além da devoção. Era reconhecimento de humanidade. E foi nesse reconhecimento que Justino começou a se sentir em dívida com a verdade da casa. Foi numa noite internamente sem alarde, lua nova, vento morno, silêncio que pressagia, que o pequeno fio da verdade se tornou flagrante. Justino tinha ido à casa grande para administrar os sacramentos a uma criança doente,
quando o destino o conduziu pelo caminho das palhas. Um ruído diferente, um rangido de porta mal fechada, uma lamparina que corria e lançava sombras falsas. Ele aproximou-se sem saber exatamente do que presenciaria. A imagem que encontrou não precisava dos detalhes que o jornalista inventaria. Não havia necessidade de dizer como o corpo se movia, porque o que se via era a redução de uma condição humana em mercadoria, e isso bastava. A baronesa ali, deitado àquele prazer, e o verbo que usamos para reduzir a ferida do outro, e os 4 homens, ágeis, imóveis, perfazendo o ritual imposto. Ao observar, Justino sentiu um choque que varou o peito. A primeira reação foi a do sacerdote que sempre se imaginara ser: indignação, desejo de proteger, vontade de clamar em nome de Deus. Mas outra voz, mais baixa, o lembrava das regras deste mundo. Se ele falasse, poderia perder a posição, poderia colocar em risco os que conhecia, poderia ser calado pela mesma autoridade que até então prestava reverência. A Casa Grande tinha olhos e mãos e amigos no lugar certo. A cruz no pescoço do jovem pareceu de repente insuficiente como escudo. Ele recuou, não por covardia apenas, mas porque naquele instante compreendeu a complexidade do que surgia diante dos seus olhos. Era impossível, pensou, que uma palavra sua fosse suficiente. Havia silêncio quase conspirador ao redor. O feitor Inácio, que organizara tudo, não estava ali por acaso. Benedita havia apagado uma vela e fingido que nada vira. A própria baronesa, tão frágil e tão perigosa, poderia repetir o gesto com outro nome. O sussurro do medo atravessou Justino. Denunciar significaria abrir a caixa de Pandora. Mais do que isso, poderia significar sacrificar aqueles que ele queria proteger. Se falasse, os destinos dos 4 se tornariam moeda de troca. No dia seguinte, a senzala respirava com o amargor deixado por aquelas horas. Damião caminhava com passos que pareciam encolher. Feliciano teve febre, e a mão que ele pousava sobre a testa suplicava por ar. Tobias caminhava em círculos pequenos, repetindo palavras que ninguém mais entendia. Marcelino soltou latidos de raiva que, apesar de tudo, lembravam dor contida. Tia Madalena viu o padre e leu na sua face a sombra daquela noite. Sem precisar de idioma, ela ofertou-lhe um olhar que diz tudo. Se a sua presença avança, é para silenciar. Se a sua presença recua, é para preservar a vida que sobra. Justino passou a noite em claro. Havia orações prontas em seus livros, leituras, a coleção de homilias que lhe ensinara a cantar a misericórdia. Mas nenhuma oração, por mais bem declamada, tocava na junção de poder, vergonha e medo que a fazenda exibia. Ele sabia que o que se praticava ali poderia ser chamado de muitos nomes: pecado, crime, abuso. Mas a palavra que mais pesava para ele era traço de consciência: cumplicidade. O silêncio, se mantido, faria dele cúmplice de um crime invisível. Por dias o padre tentou mapear possibilidades. Pensou em levar o caso ao barão, mas a figura deste era mais poderosa do que imaginava. Negócios, relações com juízes e com o próprio clero local tornavam-no intocável. Pensou então em falar à diocese. Uma denúncia formal poderia gerar investigação. Mas quem ouviria os escravizados? Quem naquela sociedade acreditaria na palavra dada por aqueles que tinham poucos direitos? Ainda assim, algo dentro dele o empurrava para fazer alguma coisa. Não se tratava de um heroísmo dramático, mas de uma insistência moral. As pessoas que tinham nome, que cantavam, que ansiavam, eram mais que ruínas móveis. Tinham uma vida que precisava ser reconhecida. Enquanto pesava suas opções, Justino começou a agir em pequenos gestos. Visitava a senzala com mais frequência, trazia remédios, deixava roupas que os meninos podiam usar, anotava em silêncio os nomes e as datas. Organizou encontros discretos, onde o que se falava era cuidados íntimos, remédios, receitas de chás. Em suas noites, conversava por vezes com Benedita.
Em outro instante, ofereceu astuciosamente uma conversa ao barão, mencionando as condições de trabalho e a necessidade de harmonia na casa, uma forma sutil de sondar reações. O barão respondeu com um sorriso educado e nada mais. A harmonia do senhor não incluía confissões vulneráveis. A tensão foi crescendo no interior da fazenda como uma panela de pressão. Quem trabalha em uma estreita escala de possibilidades sabe que a qualquer movimento errado pode perder tudo. Inácio, por exemplo, observava o jovem padre com uma mistura de suspeita e alívio. Ele não era o todo-poderoso que achava. O feitor era agente de comando, mas também dependia do sistema. E o sistema, se ameaçado, devorava aqueles que serviam. Benedita, por sua vez, dava sinais de cansaço. Dormir menos, andar mais lentamente, falar menos. Tia Madalena, sabendo que o tempo poderia transformar nomes em infinito esquecimento, procurava consolidar aquilo que podia. Histórias das crianças, datas de batismo, canções com as quais marcar os meninos, e que, em caso de desaparecimento, servissem como registro. Houve uma manhã em que a Casa Grande acordou atônita. Uma carta anônima chegou, ou alguém fez chegar, numa pequena caixa lacrada ao padre. O interior trazia apenas poucas linhas, escritas de forma apressada. Eles são nomes. Não os apague. Não havia assinatura, mas bastou para acender uma chama de coragem no coração de Justino. A carta era talvez um aviso, talvez uma súplica, mas era também uma prova de que a memória podia ser convocada. Ele leu e releu as palavras, como quem segura um mapa para encontrar um caminho até então encoberto. A acusação, entretanto, não é coisa que se faça sem custo. Quando Justino começou a agir de forma mais audível, a Casa Grande respondeu, sutilmente primeiro, depois com força. Comentários começaram a surgir entre os criados. O padre fala demais. O feitor deixou de encontrá-lo em certos pontos e aumentou a vigilância discretamente. O barão, percebendo que a paz, aquela paz que se sustentava em segredos, corria risco, intensificou as idas e vindas à cidade. A baronesa, por sua vez, entrou em um estado que ninguém na casa sabia nomear. Alternava momentos de arrependimento com outros em que quase sorria pela sensação que a consumia. Alguns, mais próximos, diziam que ela estava possuída por algo, palavra usada por temor, por desconhecimento, por vontade de traduzir o inexplicável em linguagem de superstição. Mas nomes não são superstição. Eram pessoas que existiam com rostos, lembranças e filhos. O problema não vinha de como as pessoas falavam, vinha de como o poder as transformava em coisas. Foi por isso que Justino começou a registrar. Redes consertadas com fios de memória, receitas anotadas, nomes de parentes listados. Tentava criar um modo de unir prova e humanidade. Para ele, a memória era o que restava quando as vidas eram roubadas. E memória era também denúncia. No meio dessas atitudes, a vida dos homens não deixou de ruir. Uma noite, Marcelino não voltou de onde costumava sumir por um tempo. A senzala entrou em um rumor que crescia como fogo. Venderam o moço. Quem conta isso com a boca seca, tenta ao menos por um instante nomear a injustiça. Tia Madalena, com a voz rachada, reuniu poucas mulheres e compôs um pequeno ritual de despedida, canto, lembrança e promessa de memória. As crianças foram consoladas como se consola alguém ante a perda de um pai, com doçuras, com a tentativa de manter rotina. Mas a venda, ou a transação que a substituiu, deixou um vazio impossível de preencher. Justino foi ouvido por alguns, questionado por outros. Alguns padres o aconselharam a não se expor. Outros lhe disseram que ele devia agir com prudência. Havia uma miudeza de recomendações. Cuide da sua própria paróquia. Frase que esconde a intenção de manter o assunto longe dos salões. Ele, por sua vez, voltou à senzala com mais frequência, aprendendo a ler nas faces o que as palavras escondiam. Aprendeu a ouvir quando os homens não falavam, a notar sinais, uma marcha descompassada, um gesto automático, uma canção interrompida. Essas marcas passaram a compor um registro que ele guardava num caderno de capa gasta. Foi nesse acúmulo de pequenas ações e de silêncio que a história começou a tomar forma. Havia, claro, riscos. O barão não deixou a sua autoridade sem resposta por muito tempo. Pequenos episódios começaram a ocorrer. Um novo criado teve um acidente suspeito.
Outra vez, a polícia local apareceu com desculpas formais para verificar papéis. O poder moveu suas peças com delicadeza apurada. E no centro de tudo, as 4 vidas continuavam a pagar o preço da perversão. Redução de oportunidades, marcas de humilhação, perdas irrecuperáveis. Quando a tensão atingiu seu horizonte mais agudo, Justino tomou uma decisão que não era apenas de coragem, mas de consequência. Ele iria confrontar a baronesa. Não diretamente, pensou ele, com gritos e acusações. Pensava em uma conversa, uma tentativa de tocar a ferida com palavras, de fazê-la ver. Preparou-se com leituras, orações e a determinação de quem acredita que a verdade pode ser reveladora. No entanto, a decisão de ir até a Casa Grande já começou a desenhar uma linha que seria difícil de retroceder. Ele deixou a senzala com a sensação de que daquela vez as coisas poderiam mudar, ou que poderiam se precipitar. A noite em que entrou no corredor do casarão, ligado ao receio como quem segura a vela em tempo proibido, era densa. O ar estava pesado, e as candeias impregnadas de cheiro de couro e pólvora antiga. Ele viu a baronesa sentada ao pé de um espelho que não devolvia o reflexo, e por detrás dela, a família do barão, ausente em corpo e presente em voto. A conversa começou com banalidades, com pequenos flertes de civilidade. Depois, aos poucos, as palavras escalaram até tocar em pontos sensíveis. Justino falou das condições de vida dos homens, falou de dignidade, falou da voz que a igreja deveria dar aos sem voz. A baronesa fingiu surpresa, depois riu, depois fechou os olhos. A conversa foi curva. Houve um ponto no qual ele viu pela primeira vez o rosto dela mudar de cor, como se a máscara se rachasse. No entanto, antes que pudesse concluir seu intento, antes que qualquer gesto resolutivo se transformasse em ato, alguém bateu à porta. O som foi como o trovão. A presença de Inácio, talvez avisado pela própria casa, ou o próprio barão, que retornara em intempestividade, fez com que a conversa se desfizesse como em neblina. Justino saiu do casarão com um nó no estômago. A impressão que ficou era de que a coragem precisava ser um tipo de prudência endurecida. Ato sem preparação poderia dar ao poder terreno a chance de esmagar qualquer resistência. Essa saída deixou um rastro. Algo dentro do casarão havia mudado, e a sensação de que o segredo poderia, a qualquer momento, deixar de ser segredo, aumentou a tensão em toda a propriedade. Tia Madalena, naquela semana, fez ao padre um pedido simples e terrível. Não deixe que as vozes deles sejam enterradas. Palavras pequenas e que, ao mesmo tempo, carregavam o peso de gerações. A narrativa não cedeu ao silêncio. Cada pequena coragem de Justino, as risitas, a carta anônima que recebeu e guardou, a conversa com a baronesa, foi registrando uma mudança, lenta, frágil, mas real, e nem por isso sem consequências. Ao mesmo tempo, a Casa Grande retomava os seus mecanismos de defesa, preparando respostas discretas e venenosas. Havia no horizonte a sensação de que qualquer movimento poderia provocar uma reação desmedida. No fim dessa parte da história, a fazenda continuava a respirar seus segredos. Havia marcas visíveis, um homem a menos, corpos revirados em lembrança, noites que pesavam mais que o dia. Havia também marcas invisíveis, o medo que movia os passos, a cumplicidade que se instalava em lugares inesperados. E havia um padre jovem, que tinha as mãos limpas e agora sentia o peso de uma responsabilidade que o poderia devorar. Ele carregava no bolso o caderno com nomes, na alma a certeza de que tinha visto demais para calar. E algo, um fio de lógica talvez, de esperança talvez, dizia que era tempo de agir. Mas agir como? Com prudência, com denúncia pública, com silêncio calculado. O dilema batia como um tambor contínuo, e a resposta, quando viesse, moldaria destinos que a fazenda já começava a entortar. Justino voltou da Casa Grande com o caderno mais pesado do que parecia. Não eram as folhas, eram os nomes que ali se acomodavam como pedras de rio. Ele sabia que guardar a memória era pouco. Sabia que a igreja, a lei e a cidade tinham portas diferentes, e que cada porta tinha barras.
Ainda assim, naquela manhã em que o sol parecia rasgar a neblina com determinação, decidiu que tentaria atravessar algumas dessas portas. Se essa história te toca, curta e compartilhe com alguém que precisa lembrar. Foi ao primeiro degrau que lhe parecia possível subir, a diocese. Caminhou até a cidade, onde as ruas se abriam em pedras e passos. O cartaz da Câmara Municipal balançava ao vento, e atrás das fachadas alinhadas havia homens que negociavam nomes e destinos com a mesma calma com que se tomava café. Justino encontrou o vigário-geral num corredor perfumado pelo incenso das missas oficiais. Falou com a voz que lhe restava, aquela mistura de medo e convicção que o tornava por vezes insistente e por vezes refratário. O vigário ouviu, fez anotações mornas, aconselhou prudência. Temos de preservar a ordem do rebanho, padre, disse com a autoridade típica de quem não tinha de enfrentar a cana e a noite. Havia nos olhos dele a contabilidade de riscos. Perder um benfeitor era melhor do que arriscar o futuro da paróquia. Justino deixou a sala com a sensação de que o poder e a piedade ali se cruzavam como linhas que nunca se tocavam. Desesperado por apoio prático, procurou no jornal do lugar um jovem jornalista abolicionista que escrevera artigos sobre tratamento de trabalhadores rurais. A redação era um cômodo apertado, e o homem que a dirigia, um sujeito seco, de peito aberto e palavras cortantes, inclinou-se sobre o caderno. — Você tem nomes, padre? Datas? Testemunhas que não se calem? Perguntou. Justino mostrou as páginas, os bilhetes, a letra trêmula de quem havia visto demais. — Isso pode incendiar a cidade, disse o jornalista. Depois completou, mais quieto. — E se for provado, pode incendiar consciências. O homem aceitou publicar, mas com prudência, sem nomes de quem poderia ser presa, com ênfase em denúncia genérica sobre condições de trabalho. Era o que se podia fazer sem pôr vidas na linha do fogo público. Enquanto as opções públicas se fechavam em torno dele, Justino foi alimentando outro plano: registrar as vidas de quem podia ser lembrado. Assim, à noite, voltava à senzala e escrevia o que o caderno pedia. Josefa lhe contava a história do primeiro corte de cabelo do filho. Ventura descrevia as brincadeiras às margens do riacho. Tobias, com a timidez que restara, falou de uma árvore que queria erguer. Feliciano cantou uma canção que Justino aprendeu a entoar em latim e em crioulo. Esses registros eram resistência em forma de palavra. Se o corpo era roubado, a memória não deveria ser. O jornal publicou uma matéria fria, ponderada, que pedia investigação sobre condições nas fazendas. Não se citava a fazenda Santa Eulália pelo nome. Ele e o jornalista sabiam que apontar diretamente seria assinar sentença para quem lhes procurava. Ainda assim, a manchete foi como uma faísca na palha seca. O barão, informado por seus homens, deixou de ir à cidade apenas para ocupar o gabinete, e a Casa Grande retomou suas cerimônias de aparência e protocolo. Inácio intensificou as rondas e reorganizou o serviço da senzala com uma calma que cheirava a plano. A reação veio como se esperavam, medidas que pareciam administrativas e que no fundo cuidavam de varrer vestígios. 2 dos homens, Damião e Feliciano, foram chamados por Inácio numa manhã e não voltaram para o almoço. A sensação de entalha no peito da comunidade cresceu. Venderam-nos, dizia a boca seca que passava pela senzala como vento de secura. Josefa bateu no tronco da mesa até que suas mãos doeram, e Ventura, menina que sabia tranças, deixou uma de suas tranças crescer sem cortá-la mais vezes por dias, como se o cabelo pudesse guardar presença. Justino tentou argumentar com o barão. Foi ao casarão e pediu uma audiência que, pela primeira vez, se revelou tensa. O barão recebeu-o no escritório, onde mapas de fazenda e contas pendiam na parede. O homem que ostentava uma civilidade polida, o português delicado que os criados comentavam com um misto de escárnio e pavor, ouviu as palavras do padre como quem examina uma mancha na roupa, com a serenidade de quem acredita poder limpar com um gesto. Padre, são acusações graves, precisamos de provas, e há lei que protege a minha propriedade, disse o barão. A voz do barão não tremia, o dinheiro havia domesticado qualquer possibilidade de estremecimento. Justino, por sua vez, falou não apenas como sacerdote, mas como homem que vira olhos sem futuro. Chamou pelo nome de cada um, falou das canções, das filhas e dos velhos. Pediu um gesto mínimo, devolver ao menos um dos homens para que cuidassem dos filhos.
permitir que as famílias tivessem notícias. O barão o olhou com a frieza de quem decide uma peça de xadrez. Se houve excessos, farei apurações internas, prometeu, sem se comprometer de fato. A promessa foi o bastante para o barão e para Justino, que deixou o casarão com o gosto amargo de quem sabe que a palavra dos poderosos pode ser verniz. Dia após dia, o cerco ao padre apertava. Havia carta anônima que o chamava de inimigo da paz. Havia cochichos nos corredores da igreja. Havia padres mais velhos que o aconselhavam a cuidar da saúde, a não trazer a confusão para o altar. O isolamento corroía. A política da aparência funcionava. Quanto menos escândalo público, maior a chance de que tudo permanecesse como estava. Mas o silêncio dos santos não era suficiente para salvar quem fora arrancado do seu lugar. Numa madrugada, um dos episódios mais cruéis atingiu a senzala. Tobias, que tivera a ousadia de manter um pedaço de madeira com que sonhara casas, desapareceu numa fuga malograda. Havia uma vegetação densa perto do rio, trilhas que pequenos pés conheciam. Contam as mulheres da senzala que ouviram um rifle ao longe, depois passos apressados, depois o silêncio que só a perda faz. Se o corpo nunca foi encontrado, a alma de Tobias foi arrancada da senzala como quem retira a chama de uma vela. Ventura, que o admirava como quem admira a perene jovem na árvore, deixou de olhar para o bosque. A notícia da fuga e do desaparecimento circulou como pólvora. Tia Madalena reuniu as mulheres e fez o que podia. Cantos, rezas, lembranças. Eles precisam ter nome, disse ela ao padre numa voz seca de comando. Se a lei não lhes deu nome, o povo deve. Justino respondeu com ações. Organizou uma pequena missa de intenção. Fez um registro público das datas. Enviou por carta os testemunhos que juntara para o remorso de quem quisesse remediar. Mas remédio não era a palavra adequada. As rupturas eram irreparáveis, e o que restava era mesmo a memória. E dessa memória nasceriam sementes, que, embora tardias, germinariam em futuros de justiça. O confronto com a baronesa, entretanto, foi o ponto de maior choque. Um dia, ao visitar a Casa Grande para mais uma rodada de súplicas, Justino foi inesperadamente chamado ao salão. A baronesa estava de pé, trêmula, com o rosto pálido. Havia uma estranheza em seus olhos, mistura de culpa, de espanto e de uma espécie de lazer que nenhuma palavra explicava por inteiro. Quando ele falou com firmeza, pedindo que ao menos parasse com as noites e permitisse que os homens tivessem descanso, ela sorriu, e o sorriso teve algo de pedra. "O que você quer, padre? Me crucificar? Me entender?" A argúcia da pergunta feria. Era uma mulher cuja família e posição a amparavam. Era também uma criatura em descompasso com o mundo que a cercava. A baronesa, ao mesmo tempo, começou a mostrar sinais que a Casa Grande não sabia nomear. Em público mantinha a compostura, mas nas horas em que se trancava em aposentos, sua fala escapava como coisa em pedaços. Mandou construir um oratório particular, e ali rezava por causas que pareciam confusas. Perdão, lembrança, tormento. Ficou claro para alguns, por mais estranho que pareça usar tal palavra num contexto secular, que ela estava possuída por sua própria angústia. Não possuía a virulência demoníaca que o senso comum poderia sugerir. Possuía antes uma compulsão que se alimentava do poder e do vazio. A Casa Grande, incapaz de acalmar ou de enfrentar, encontrou solução em separar. Poucos meses depois, a baronesa foi retirada da vida social, ficando confinada entre paredes etiquetadas de fragilidade. Há quem diga que ali começou a sua cura. Há quem diga que ali começou a sua loucura. O fato é que o encerramento não trouxe justiça às vidas que haviam sido quebradas. A resposta do barão foi simples e cruel: esmagar a resistência no lugar onde ela nascia. Depois da ousadia do padre e dos rumores que o jornal modestamente alimentara, as represálias foram medidas. Vendas foram efetivadas, destinos mudados, famílias dilaceradas. Damião e Feliciano terminaram em outras fazendas, longe dos olhos que poderiam reclamar. Tobias desaparecera. Marcelino, que antes fora vendido para um comprador de porte, morreu semanas após o embarque, dizem por conta de doenças e de condições de viagem que reduzimos a termos de frio e fome. Ninguém ali teve a chance de contar a sua versão. A senzala, que já guardara perdas, passou a ser um lugar de ausência constante.
O barão usou a lei e os contratos, e usou também o influente círculo que lhe apoiava. Processos foram costurados para evitar investigações. Palavras de autoridades foram colocadas estrategicamente em papéis. A diocese se esquivou. Justino, por sua vez, foi acusado de perturbar a ordem pública, de criar discórdia nas classes bem-pensantes. Houve uma reunião formal da igreja local que, sobre a retórica de proteger a instituição, o afastou temporariamente. Não era uma punição violenta, mas era eficaz. Tiraram-lhe a capacidade de falar do púlpito e reduziram suas audiências. Era o constrangimento civil que mata a coragem aos poucos. Mesmo assim, as ações de Justino plantaram algo que resistiu ao aço do poder. Histórias que saíram do corpo comum da senzala passaram a ocupar a paisagem do falar público. Amigos e aliados de cidade, poucos e discretos, buscaram juntar as peças. Havia um pequeno grupo de abolicionistas provincianos que se dispunha a receber os registros do padre e a lutar pela verdade, nem que fosse aos poucos. Eles reuniram depoimentos, assinaram cartas e, quando possível, levaram casos ao tribunal com a firme intenção de mostrar que as vidas arrancadas tinham nome e história. A batalha não foi vitoriosa de imediato. O poder do barão, sua influência, seu capital e seus conhecidos esmagou iniciativas. Houve julgamentos que nunca saíram da primeira instância, denúncias que foram arquivadas e testemunhos desacreditados por juízes que não viam nas vozes escravizadas a credibilidade necessária. As engrenagens da época favoreciam quem tinha títulos, não quem tinha dor. Ainda assim, cada pequena tentativa de justiça deixou rastro, cartas enviadas, testemunhos anotados, nomes escritos em papel que um dia poderia ser arquivo. Enquanto isso, na senzala, a vida continuou com sua resistência obstinada. Ventura cresceu com os afetos da comunidade e um senso de perda que a definia. Josefa, sem Damião, trabalhou em silêncio, mas não em silêncio de conformação. Passou a frequentar as rodas de tias, guardando as histórias como quem guarda as sementes para replantar. Tia Madalena, cada vez mais ciente da urgência de preservar memórias, escreveu uma carta longa e curta ao padre. Nela pedia que não deixasse cair no esquecimento os nomes e as lembranças dos seus. Escreve para que não se apague, dizia a carta, e Justino guardou-a como um relicário. A resistência da memória foi talvez o mais eficaz elemento contra a vontade limitada do poder. Alguns anos depois, já com a respiração da abolição nas páginas de jornais e conversas de salão, surgiram movimentos que, embora ainda incipientes, encontravam registros antigos para montar suas acusações. O caderno de Justino, não mais apenas dele, passou a circular por mãos que tinham disposição de traduzir dor em reivindicação. Pequenos panfletos foram produzidos em oficinas urbanas, nomes escritos na caligrafia do padre fizeram parte de discursos públicos. A luta era desigual, mas não estava vazia. O tempo, claro, curou algumas coisas e apagou outras. A baronesa, isolada, viveu seus anos em clausura quase completa, uma figura de colóquio e horror que servia de segredo mal guardado nos corredores da elite. O barão morreu depois, com sua fortuna ainda considerável, reputação em parte preservada e a impunidade como herança. As consequências jurídicas pelo que acontecera naquela fazenda foram mínimas, mas a memória, que não se dobra ao tribunal do dinheiro, manteve registros. Justino, por sua parte, não se tornou mártir sangrento nem herói de capa. Sofreu pressões, viu sua influência reduzida e suas esperanças abaladas, mas não deixou de persistir. Continuou escrevendo, visitando, registrando. A sua fé, que no começo se abriu como espada, passou a ser ferramenta mais paciente. Ele sabia que o tempo e o testemunho, aliados, podiam um dia mover as pedras mais duras. Recebeu ao longo dos anos cartas de pessoas que tinham ouvido falar das suas ações e que, inspiradas, começaram a questionar a moralidade da escravidão. Algumas cartas eram de famílias que perderam parentes, outras de jovens que tinham lido artigos nos jornais. Era pouco diante do imenso mal, mas era presença. Houve quem dissesse que o ato de Justino foi inútil, que nada mudara. Havia vinganças e perdas, dizia a boca amarga. E havia, em contrapartida, quem afirmasse que sem aquele registro, sem o caderno e sem as cartas e sem as visitas, as vidas desses homens teriam sido apagadas sem deixar rastro. Quem agora olha para trás com a frieza da história, pode constatar que a mudança não vem do único gesto heróico, mas da soma de gestos que insistem em nomear, em registrar e em recusar o esquecimento.
Na tessitura da memória surgiram arquivos, relatos, pequenas placas e histórias contadas em voz baixa nas praças. No final do século, com a abolição, título que não quero reduzir a uma vitória de causas isoladas, a lembrança de Damião, Feliciano, Tobias e Marcelino passou a existir em listas e em mútuas recordações. Não houve restituição material que recompensasse as perdas, mas houve um registro social que a fazenda não conseguiu destruir por completo. Cantos, nomes, datas apontadas em manuscritos que circulavam entre quem lutava pela justiça. Anos depois, já velho e com as mãos marcadas pelo tempo, Justino voltou à beira do rio onde Tobias sonhara a casa. Levantou uma pedra que um dia servira de banco e, com a mesma ternura com que acolhera a senzala, pronunciou os nomes dos homens em voz alta. Não foi oração de pedido, foi afirmação de memória. Em seguida, encontrou Ventura, já mulher com trançados que lembravam os de sua infância, e entregou-lhe uma folha. Nela estavam escritos os nomes com as datas e as pequenas coisas que os tornavam pessoas. Ventura chorou como quem recebe de volta um pedaço roubado. Eles existiram, disse ela, e essa frase foi como centelha que aqueceu uma comunidade. No entanto, o desejo de corrigir o passado esbarra na linguagem do presente. O título que muitos jornais fabricaram depois, aquele que anunciava a cena com palavras duras e imprecisas, equacionando categorias de forma sensacionalista, acabou por sobreviver como manchete. Chamaram o barão de português delicado, uma forma de ridicularizar a cortesia da superfície. Utilizaram a palavra índios com descuido, misturando termos e realidades. É preciso aqui marcar que tais palavras eram inexatas e injustas. Os homens envolvidos eram escravizados, pessoas cujo sofrimento resultava do sistema escravocrata, e reduzi-los a rótulo sensacionalista só piora a violência da memória. A verdade deve ser restituição, não rotulação. Na conclusão desta história, não há uma justiça perfeita. O barão morreu com sua grande casa, a baronesa morreu encerrada nos cantos da sua culpa. Alguns dos homens desapareceram sem túmulo público. Mas há registros, e esses registros têm força. O que Justino fez, ainda que não tenha impedido as piores consequências, serviu para manter vivos os nomes. E é nisso que repousa a última vitória de resistência. A memória tornou-se ferramenta de denúncia. Há uma lição que se impõe mais alta que todas as outras. Quando o poder transforma pessoas em coisa, a primeira arma que resta é a lembrança. Nomear é recuperar humanidade. Contar é desfazer o véu que protege os opressores. E, sobretudo, reivindicar a memória de quem sofreu é um ato de justiça que não se extingue com vendas e com acordos. Ao final, a fazenda Santa Eulália permaneceu como casa, com suas paredes branqueadas magnificamente, suas palmeiras alinhadas e jardins que a elite visitava para fingir naturalidade. Mas para quem circulava pela estrada de terra e olhava com atenção, havia ali uma marca invisível, as noites que incendiaram segredos. E havia, na comunidade que sobreviveu, a coragem de pronunciar 4 nomes, até que estes não fossem mais ruído, mas registro: Damião, Feliciano, Tobias e Marcelino. Se guardarmos algo desta narrativa, que seja a recusa ao silêncio. Que a memória seja militante, que os pequenos registros se tornem provas e afeto, que aqueles que lutam pelo nome sejam lembrados por sua coragem. A história que começou com um flagrante, terminou não com vingança, mas com um testemunho. E o testemunho, por mais tardio que venha, tem poder, tanto de consolar, como de acusar. Se este relato tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe esta história e conte onde a ouviu. Assim ajudamos a manter viva a memória de quem a terra quis apagar.